Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo aí o resumo do volume 12, parte 5 da web novel de Tensei Shitara Slime do canal Só para Animes. Então bora continuar esse volume, com essa continuação incrível que tá, cara, essa web novel que tipo tem diferença, mas ao mesmo tempo algumas coisas são bem parecidas com a light novel e acaba relembrando algumas coisas da light novel com a web novel comparando. E, cara, tem coisa aqui na web novel que ficaria bem top, mano, na light novel. Mas, Bem-vindos a mais um vídeo aqui no bora lá. canal. E hoje eu voltei com a quinta parte do resumo do volume 12 da web novel de Tensei Shitara Slime. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. E antes de começar o vídeo eu vou mandar um salve para uns inscritos aqui no canal. Para Rimuru Tempesta, Adal Júnior, Dalton Dias, Det9FF e Cândido Oliveira. Valeu pessoal por estar aqui apoiando o canal. E é isso, pessoal. Bora lá pro vídeo. Depois de ouvir os detalhes de Gadra e o grupo de Shinji, Rimuru tinha certeza de que o Império tinha se movido. Em primeiro lugar, um posto de comando como sede estratégica de Tempesta foi criado dentro da sala de controle. Benimaru e Souei estarão sempre em espera. Souei deixou muitos de seus clones espalhados em vários lugares. E Rimuru decidiu criar uma regra nesta guerra, que era envolver civis é proibido. O primeiro corpo, comandado por Gobota, e o terceiro corpo, liderado por Gabiru, foram desdobrados como uma força de vanguarda. Eles podem lidar com situações em qualquer local imediatamente, usando seus movimentos de alta velocidade. Rimuru ficou impressionado quando soube das armas militares do Império e seu total de 1 milhão de soldados. E Rimuru não sabia até que ponto tinha espalhado a influência de Yuki. Depois o Benimaru fez um discurso e agora ele descobriu sua verdadeira natureza, como o Supremo General. Depois disso eles começaram a se organizar. Assim a superfície da cidade foi movida totalmente para o 101 andar do labirinto. O 100 andar e o 95 andar mudaram de lugares. E assim o sistema de defesa foi perfeitamente estabelecido. A cidade ao redor do labirinto foi isolada. E o segundo corpo de Gerudo, com 17 mil civis, foi desdobrado, como a fachada de Tempesta. Dentro havia 10 mil soldados voluntários e um corpo de 50 mil monstros estavam esperando. Então os preparativos desse lado foram concluídos também. E então Rimuru e seus subordinados vão começar a guerra formalmente. A grande floresta jura, o território do Lorde Demônio Rimuru já foi invadida pela força de Tanque. Rimuru falou que ele deixou o inimigo sozinho, até que a preparação estivesse completa. E a situação já é uma invasão de território. Gobo tá olhando duvidadosamente e falou que uma mulher que não tem negócios com a batalha é imprópria para o primeiro corpo. E essa mulher é Testarosa. E ela falou que ia matar ele. E o Gobota ficou em silêncio. E Gabriel falou que estava contando com a última, que foi Ai, Gobita, você designada é um para monstro, ele. cara, não tem como. Rimuru designou os demônios que chegaram para cada corpo. E a personalidade mais cruel entre os 3 duques demônios é da Urútima. E o Gobota gostou dela. Depois disso mostrou o tenente-general Gasta, que é o confidente de Calgúrio. E sua habilidade era alta. Ele possui a capacidade de controlar o som. E também a habilidade de analisar a situação apenas de ouvir vários sons. Com a sua habilidade única, músico. Pouco tempo depois ele viu 3 pessoas caminhando na direção da floresta. Gasta compreendeu que eram subordinados do Lorde Demônio Rimuru. E um deles se apresentou, e era a Testarosa. Ela mandou eles saírem e que ia ignorar eles, mas não ia perdoá-los se eles avançassem mais que isso. E essas eram as palavras de seu mestre. Ela emitiu uma parede de chamas e falou se eles passassem dessa linha, eles perderão as vidas. E alguns dos homens deixaram o lugar, mas isso instigou a raiva de Gasta. Ele deu uma ordem ao franco-atirador e Testarosa era como seu objetivo, e ele disparou em direção a ela uma bala mágica. A bala que deveria perfurar seu corpo foi interrompida pelo dedo indicador de Testarosa, e a velocidade da bala inicial atingia 3 vezes a velocidade do som.
E então Tastarosas e os outros dois que estavam com ela se viraram e saíram sem dizer nada. E o medo e a confusão quase estourando dentro da mente de Gasta. E com muita humilhação, o Gasta falou que a vitória é dedicada à sua majestade, o imperador. O corpo de tanques começaram a avançar, de uma vez, para o alto comando da voz de Gasta. E passaram pela linha de advertência com facilidade, e a guerra começou. A guerra tinha começado e começou mais cedo que Urimuru pensava. Naquele momento, o Império Oriental e o País dos Monstros Tempesta caíram em estado de guerra. Benimaru imediatamente transmitiu ao primeiro e o terceiro corpo através do link mental. E as duas forças de Tempesta começaram a se mobilizar simultaneamente. Como o poder do canhão do tanque era desconhecido, seria suicídio ficar na mesma posição. Os tanques estavam invadindo do leste e passando pelo grande rio. E o que precisava ser determinado era seu poder de alcance. Depois Urimuru falou que o Benimaru rejeitou a ideia dele de usar a ira de Deus, por causa da fraqueza. Havia algumas contramedidas e seus materiais seriam expostos. Benimaru explicou que nesse tipo de guerra, se Urimuru usasse isso descuidadosamente, poderia haver ou não sobreviventes. E era certo que o Império tentaria achar um jeito de bloquear a ira de Deus imediatamente. Irimuru queria usar isso para destruir os tanques. E depois de uma longa conversa, ele falou que era mais fácil explodir todos com uma magia de ataque nuclear normal. E ele certamente entendia o argumento de Benimaru. E agora o trabalho dele era assistir, desde que ele deu a Benimaru o direito de comando. E com essas razões ele estava assistindo o campo de batalha. O Gobota estava se movendo com movimentos perfeitamente coordenados, enquanto as forças do Império tentavam entender sua posição, com magia de detecção de monstros, e dali para frente era um jogo de habilidade e velocidade. Gobota estava indo com vontade golpeando um lado do esquadrão de tanques, com a velocidade do trovão. Eles eram mais rápidos do que a rotação da torre de tanques, e seu objetivo era deslizar para dentro do tanque pela frente. Eles se retiraram depois de entregar um golpe. Seus movimentos foram projetados na tela que Urimuru estava assistindo. Ao mesmo tempo, uma batalha também tinha começado no céu. O terceiro esquadrão, liderado por Gabiru, estava escondido no céu e atacou os dirigíveis. O inimigo parecia muito surpreso, e eles conseguiram afundar 3 deles em um instante, graças aos ataques usados por todos seus subordinados. E não havia muito poder nas bolas de fogo soprado pelos Wyverns. Mas graças a todos concentrados seus ataques em um único ponto, eles penetraram a barreira mágica do dirigível. Gobota e Gabriel, esses dois mostraram os grandes resultados de seu treinamento e conseguiram o resultado em seu primeiro combate real. O tenente-general Gasta olhou com armadura para a cavalaria que se aproximava. Ele limpou sua mente cheia de raiva quando viu os monstros se aproximarem. Isso lembrou do terror plantado pela Testarossa. Ele rapidamente ordenou seus subordinados para preparar o canhão do tanque. O canhão disparou e começou a expandir o campo de batalha. E eles começaram a criar uma situação vantajosa, transformando o campo de batalha. E como resultado, o primeiro corpo liderado por Gobota foi perdido. Com os obstáculos, uma vez a batalha também começou no céu. No começo eles foram pegos de surpresa e sofreram algumas perdas. Mas o general Faraga, que comandava 100 aeronaves da Legião Aérea, o dirigível tinha uma parede protetora de magia para lidar com ataques físicos. Um ataque físico superficial não vai superá-lo. Na verdade, depois da primeira onda de ataques, o dirigível não sofreu nenhum dano da bola de fogo de Wyverns. E o general Faraga recuperou a compostura, depois que as 3 aeronaves foram afundadas. Com tal raiva, enfrentou os Wyverns, que se aproximavam. Ele emitiu uma ordem e contra-atacou com um canhão amplificador mágico e saltaram várias magias de grande escala. No campo de batalha no céu, luzes de feitiços mágicos deslumbrantes dançavam descontroladamente. Com a iluminação nevásca, fogo e vento, e Gabriel e seu corpo se tornaram alvos. E não poderiam ser considerados seguros, e vários dos subordinados dele foram atingidos. Atacados pela magia em grande escala, os Wyvern caíram junto com os homens largatos que o montavam, e as baixas começaram a aparecer, ao mesmo tempo que a superioridade inicial era perdida.
Rimuru falou que ele foi ingênuo, por pensar que não havia problemas, mas a realidade era diferente, e ele sentiu raiva e agitação. Benimaru mandou Rimuru ficar calmo, porque isso estava dentro das previsões. Rimuru falou que ia sair e usar a Ilha Fi, de Benimaru é Deus. um líder nato, Mas ele fi. foi interrompido e Benimaru falou como ele é o comandante supremo, A magia ele não dele poderia torna ele um permitir bom general. que seu rei seja exposto ao perigo. Acima de tudo, o lado inimigo tem a pessoa perigosa Yuki. Além disso, ele ouviu dizer que os guardas imperiais do Império são fortes. Sem saber o potencial da guerra do inimigo, para o rei sair na frente está fora de questão. E pediu para o Rimuru acreditar neles. E Rimuru se sentia fraco e se sentou na cadeira por causa das palavras de Benimaru. Ishion e Soei estavam de seu lado, e o Diablo e a Shuna também. E todos ali sabiam que iam haver vítimas. E os que estavam lutando também sabiam disso. E Benimaru prometeu que a vitória certamente seria de Rimuru. Benimaru fez uma expressão séria de um grande general que segurava a vida de seus soldados na mão. E os sentimentos desagradáveis desapareceram de Rimuru, e ele falou que já tinha se preparado para matar seu inimigo, mesmo que ele tivesse que morrer com ele. Mas para alguém morrer por causa dele, ele não tinha pensado nisso, e era necessário que ele aceitasse. E por essa razão, e pela razão também que todos estavam lutando pela família e para proteger o país, por essas razões, e com a compensação por sua ação, a derrota não era permitida, e com o controle de pensamento, Rimuru deu uma ordem a todos os seus subordinados, unidos a ele pela genealogia da sua alma. E apresentando todas as suas emoções, ele falou: ouçam-me todos, derrotem o inimigo com todo o seu poder. Não é necessário mostrar misericórdia, e não há necessidade de ir fácil. Com todo o poder que vocês têm, eliminem o inimigo imediatamente. Nossa, Rimuru, Benimaru aí você assistiu tá ao seu lado brilhando, de meu amigo. Rimuru, e sorrisos Caraca, apareceram mano. nos rostos dos executivos. Aí você tá Essa mostrando ordem quem que tu é, mano. significava uma coisa: liberte o poder restrito. Compreendendo corretamente o significado de suas palavras, os monstros retornaram sua ação, e depois as palavras de Rimuru mudaram gradualmente o estado da guerra. Cada monstro na batalha atendeu às palavras de seu mestre Rimuru, através de suas almas. Seu soberano absoluto que aceitou sua lealdade e confiança. Seus corações estavam cheios de alegria. E deixado para seu impulso, seu poder mágico foi desencadeado. Eles já não temem nada. Com esse impulso, correram para o campo de batalha. A partir de agora, todos os esquadrões podem atacar livremente. E todos sob os ensinos do Gobota, e as habilidades de todos progrediram anormalmente, e Gobota usou sua fusão lobo demoníaco, e ele obteve sua habilidade única, torne-se meu poder. Gobota avançou para a linha de inimigo sozinho. Seu poder mágico foi desencadeado, e ele enfrentou os tiros do tanque. O Gobota uivou e o trovão negro caiu do céu para o corpo de tanques, o que causou sérios danos nas peças da máquina, e ele riu e correu pelo campo de batalha alegremente. Alcançando uma velocidade além do som, o corpo de tanques do Império não podia mais segui-lo com os olhos nus. E o corpo de tanques caíram em desordem dentro do trovão, e o Gobota lançou a habilidade Dança com Lobos. O estanque foi desordenado pela destruição causada por seu sônico. O choque tornaram-se um tornado e viraram o tornado da ruína, que excedeu Tempestade da ruína. Com um movimento extremamente calculado, a força inimiga foi eficientemente aniquilada. E isso era a Dança com Lobos, a técnica de aniquilação anti-exército de Gobota. Ao mesmo tempo, mudanças também ocorreram no céu. Gabriel falou para todo o seu corpo que essas pessoas estão contaminando o céu deles, e eles têm que se livrar deles. Os Hiryu responderam à ordem de Gabriel, e ele usou seu triunfo, a transformação do dragão guerreiro. E não é só seu poder de luta que aumentava tremendamente, mas também a ferocidade deles. Todos os membros do Hiryu desencadearam seu poder original. Esse foi o momento em que a verdadeira capacidade de combate do corpo mais forte de Tempesta foi liberada. E este foi o momento em que o verdadeiro guerreiro dragão nasceu, e eles se moviam simultaneamente com a ordem de Gabriel, e cada um deles derrubaram um dirigível.
O tesouro do Império, a Legião Aérea, já não era nada mais do que cordeiros lamentáveis. E o Gabriel se transformou em um guerreiro feroz, orgulhoso, de uma qualidade absurda de energia. Esses guerreiros do Império criaram uma barreira para se defender, mas o Gabriel usou seu movimento especial, o Tornado Crash, vestir-se de lança de água. A barreira de poder mágico de mais de 100 magos foi quebrada sem qualquer resistência, e os dirigíveis foram reduzidos para menos de 100. E quando os membros do Hiryu perceberam isso, cada um correu em direção ao dirigível, e cada um deles o atacou. O general Faraga, que estava em choque do espetáculo diante de seus olhos, mesmo depois que o Faraga tentou lutar com eles usando a magia amplificada, que superava os dos Wyverns, mas sua magia era ineficaz, e Faraga entendeu que a força do comandante inimigo estava em uma dimensão completamente diferente. A Urútima invadiu o dirigível onde estava o general Faraga. Nossa, Ele comparou a ela olha o com a certeza estrago. absoluta dos altos escalões O dos estrago que ela vai Travel fazer Imperiais. agora, quer ver? E ele sentiu medo. Ele retirou sua espada e tomou uma posição contra ela. Ele estava confiante, pois ele era um ex-aventureiro ranquear. Ele aproveitou a chance que ela estava distraída falando sentada na cadeira e atacou, com uma habilidade de espada nível mestre. Mas o ataque de Faraga não podia tocá-la, pois ele cortou o ar. E antes que ele percebesse, ela se moveu para sua retaguarda. Antes dele perceber, Faraga se virou em pânico. E Urútima começou a arrancar as cabeças das pessoas que estavam lá e jogava para fora do dirigível. E o lugar se transformou em um inferno e tinha gritos de terror. Faraga mandava todos os mágicos usar o cancelador mágico, mas não causava nenhum efeito nela. Faraga se recuperou e deu um sinal ao seu subordinado, e eles apontaram suas armas para a Urútima e atiraram nela. Ela falou que isso poderia funcionar contra os demônios de baixo nível, mas não contra ela. Depois ela se moveu e desapareceu, e um dos soldados perdeu a cabeça, e depois ela explodiu a cabeça de outro. E Faraga compreendeu que não havia chance de vitória, mesmo que ele lutasse contra ela. Os soldados e magos estavam caindo em um estado de pânico completo. Depois ela saiu levando com O ela todos desespero os seus pegou eles, conhecimentos. dominou. Ela era um Não oficial viu de que não tinha mais inteligência e chance. seu dever é levar as informações. E quando ela saiu, o dirigível foi explodido por causa da habilidade dela, a chama da destruição. E a explosão se espalhou para todos os outros dirigíveis. E a força aérea do Império não foi mais capaz de avançar. E foi uma derrota com um registro vergonhoso de ter todo o seu dirigível afundado pelo inimigo. Depois mostrou novamente o Gasta, que teve seu corpo de tanque aniquilados. E quando ele finalmente deu uma ordem de retirada já era tarde demais. A Testarossa estava a enfrentando, e seu coração tremia de terror. Reprimindo seu medo, Gasta ia dar uma ordem de ataque a seus subordinados. Mas eles estavam dormindo. Gasta, que tem habilidade de músico, que permite ouvir os movimentos de seus inimigos e até mesmo os batimentos de seus corações. Mas ele não ouviu nenhum som e notou outra coisa assustadora. Naquele momento, seus subordinados caídos também. Ele não ouviu nenhum som porque eles estavam todos mortos, para o desespero de Gasta. E Testarossa riu e falou que ela comeu suas almas. E Gasta, com raiva, usou sua habilidade Morte do Espírito. Ele espalhou um som matador para o espaço circulante, que tem um efeito especial de influenciar o espírito e fazer com que ele morra. Era seu triunfo, que pode matar uma forma de vida espiritual. E não teve nenhum efeito em Testarossa, e ele percebeu e caiu em desespero. Gasta, vendo que ela era um monstro, previu a falha da operação militar Corre! atual do exército do Império. Corre E que que não além dá. dos monstros de Tempestade de classe de desastre, como Os Veldora, caras não estão ainda tendo não nem. estavam lutando. Os caras não estão tendo nem E Gasta implorou dificuldade. por sua vida a Testarossa, falando que ele era útil e podia cooperar com ela com informações confidencial do Império. No entanto, ainda havia luz em seus olhos, porque ele ouviu sons de pessoas se aproximando. E ele olhava para a Testarossa com cuidado. E Gasta pensou por sua intuição da identidade das pessoas que se aproximavam dele, que provavelmente são as pessoas que dão relatório da situação monitorando o campo de batalha. Os chamados agentes de inteligência,
e possuíam habilidade de combate de primeira classe. Eles pertencem ao gabinete de inteligência do Império. Essas pessoas estavam ligadas a Kondo Tatsuya, e Gasta pretendia ganhar algum tempo até eles chegarem. No entanto, sua esperança foi esmagada. Todas as esperanças foram esgotadas no momento que eles conheceram Testarossa. As elites de inteligência boreal fizeram sua formação de movimento especial, e Gasta levantou uma esperança na sua mente naquele tempo. As três pessoas da inteligência ficaram abalados quando a corrente reforçada com prata sagrada era ineficaz e foi destruída. Irritação e confusão apareceram em sua expressão. E então outra dificuldade os atacou. Eles ouviram uma voz vindo do céu, que era a Urútima. Mas eles achavam que era necessário concluir sua missão, mesmo com a situação desvantajosa. Mas eles não conseguiram. Um deles falou para o Gasta que eles vão sair daquele lugar de uma vez. Um deles começou a usar transferência mágica, e os outros dois tentaram resgatar o Gasta, mas logo depois desistiram, quando eles viram o sorriso de Testarossa. No entanto, a transferência mágica não foi ativada, e Testarossa zombou do feiticeiro que estava tremendo. E ele Caraca, alcançaria a morte não sem tem compreender a como, mano. verdadeira identidade do ser que enfrentavam. Nossa, na hora que eles descobriram, Testarossa usou a então. habilidade Benção da Morte, formando uma chama negra do tamanho de um punho. No momento que a chama negra foi esmagada em sua mão, a luz negra se fundiu-se aos arredores. É uma magia extremamente da morte. Com sua percepção mágica, ela concluiu que não tinha nenhum de seus aliados por perto, porque essa magia foi criada para matar todas as criaturas vivas. E ela usou seu poder. E ela matou Gasta e os três da inteligência, e todos os seres vivos a um raio de 10 quilômetros. Depois disso, ela e Urútima tiveram uma pequena conversa sobre isso. E depois ela colheu as almas deles. A vitória do país dos monstros Tempesta foi marcada em uma pedra, como sendo o dia em que a sede estratégica das forças do Império completamente se calou. No entanto, isso não significava o fim da guerra. A possibilidade da rendição Tá do longe exército do ainda da Império guerra desapareceu acabar. completamente, quando a sede estratégica também desapareceu. O campo de batalha se transformou em uma guerra de aniquilação. E essa foi a quinta parte do resumo. Essa parte aí foi bem mais interessante, né? Esse quinto. A quinta parte do volume 12. Afinal, tipo, de fato, agora a guerra tá lá acontecendo tudo e. Agora apareceu, né, a última e a Testarossa. Já vimos, né, uma fração dos seus poderes, né? E olha que elas não estão no seu nível máximo ainda de força, tá? Tipo, elas estão brincando com o inimigo, elas não estão usando sua força total. E depois ainda então, que elas vão ficar mais poderosas daqui pra frente. Nossa, aí eu quero ver realmente. Elas vão ter uma dificuldade, um pouco de dificuldade, na verdade, nos próximos volumes, se eu não me engano, né? Elas vão ter umas lutas lá que elas vão ter um pouco de dificuldade. Um pouco não, vai ter uma dificuldade, assim, por assim dizer. Afinal, chegam uns inimigos bem mais poderosos pra enfrentar elas. Só que eu acho que das três a que mais tem dificuldade, eu acho que é a. Putz, a. Qual que é o nome dela mesmo? A das três lá é a última, a Testarossa e a. Esqueci o nome do cabelo vermelho. Amarelo, esqueci o nome. Caraca, qual que era o nome dela mesmo? Que sempre esqueço, cara. E a carreira, cara. Nossa, deu um branco aqui, cara, na hora de falar o nome dela. Então, e das três aí, a luta que vão vir das três, acho que a que mais vai ter dificuldade no caso é a carreira. Só que também a que mais vai evoluir em questão de combate é ela também, né? Ela se torna até mais poderosa do que as outras. Então, tipo, vai ter bastante coisa interessante. Claro, se isso seguir igual a Light Novel, né, que eu acompanhei. Mas é bem provável que sim. Tipo, tem coisa que muda diferente da Web Novel para Light Novel, mas bastante coisa que é bem parecido entre os dois. Então eu acho que realmente vai ter essas lutas dele, se eu não me engano. Eu cheguei a ver um vídeo da carreira. Eu acho que chega a comentar sobre a Web Novel e lá comenta sobre essa luta que eles teve. Então, e ela realmente, tipo, teve uma luta um pouco de dificuldade, mas, tipo, teve dificuldade no caso, mas também a evolução que ela teve no final dessa luta também foi absurdamente grande. E eu tô esperando, né, pra ver a evolução das três, né, pra se tornar verdadeiras lords, realmente. Tô só no hype. Caraca, tá, agora só vai ficar, a partir daqui só vai ficar melhor, mano. A guerra, enfim, a guerra já começou, né? Então a partir de agora é só luta atrás de luta, cara.
Ui, eu só fico no hype. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários o vídeo, uma música que tá reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.